Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Estamos aí no início, vamos dizer, de um novo trimestre. Mudamos aí de lição, estudamos essa semana que passou a lição de número 1, chegamos agora aqui à lição 2. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo. Antes de apresentar aqui quem está comigo aqui para a gente estudar junto, bater um papo aqui sobre a Palavra de Deus, eu quero pedir desde já para você que você possa curtir e compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque assim o YouTube entende a relevância desse conteúdo e passa para mais pessoas. E mais pessoas precisam conhecer esse Deus ao qual nós conhecemos e temos estudado aqui sobre ele. Então nos ajude a divulgar a palavra de Deus através de cada curtida, de cada compartilhamento, Pode nos seguir também através das nossas redes sociais, Adventistas Catanduva. Será uma alegria. Se você quiser, deixa também seu comentário, que nas próximas gravações aí a gente fala aí a cidade que você está falando, fala o teu nome. Também vai ser uma alegria para nós saber quem está nos acompanhando. Quero também dizer para você que se você não adquiriu ainda a tua lição, o teu guia de estudos desse trimestre, dá tempo. A gente está na lição de número 2, você pode conseguir através da casa publicadora, você pode baixar um aplicativo, você só não pode ficar sem o teu guia para estudar, e acompanhar aqui junto com a gente cada vídeo. Se você não viu o vídeo da semana passada, corre lá no nosso canal, que está lá a lição de número 1, ok? Então agora eu vou apresentar para vocês as pessoas que estão aqui comigo. Do meu lado direito, estou tendo a alegria de gravar com ela pela primeira vez, já esteve aqui gravando, mas não foi comigo. Estou tendo a alegria de ter aqui a irmã Ana, que veio da igreja do Bom Pastor, aqui da cidade de Catanduva. Irmã Ana, muito bem-vinda, viu? Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Sandra. É muito bom estar aqui novamente para gravar essa segunda lição desse novo trimestre, E pedimos a Deus a presença dele, através do Espírito Santo, para nos conduzir, nos direcionar. Amém. E que essa lição seja sempre motivo de alegria, de regozijo para nós e para todos aqueles que posteriormente vão ver esse vídeo e também se alegrar com esse estudo que nós estamos gravando no momento. Amém. Do meu lado esquerdo, ele, gente? Eu gravei esses dias sem ele, até senti diferente, porque a gente está sempre junto, a minha dupla missionária, meu esposo. André, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, minha esposa, Ana. Seja bem-vinda. Primeira vez que eu gravo com a Ana também. É um prazer. E você que nos acompanha também nessa temporada aí. Que Deus te abençoe. Que você chegue à compreensão. Que você realmente possa compreender tudo aquilo que Deus tem a te falar através dessa lição. E será uma bênção, Será, com certeza. E para isso, para a gente começar a nossa lição, a gente não pode esquecer de fazer algo, orar. Então eu vou pedir para a irmã Ana dirigir uma oração para a gente. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, na Tua casa. Rogamos, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo através de nós. Que sejamos usados, o Espírito Santo, por Senhor. Amém. Que o Senhor agora, Pai, tome a nossa voz, tome nosso pensamento, tome todo o nosso ser, para sermos inteiramente do Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqueles, Senhor, que vão ver posteriormente essa gravação, esse estudo da Tua Palavra, Pai. E que todos nós sejamos reavivados, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que pela Tua graça, Senhor, nós sejamos conduto Seu para divulgar esta mensagem, para alcançar a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todo povo, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Amém. André, lê para a gente o nosso verso para memorizar. O nosso verso para memorizar está no livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 7 e 8. Eu quero que você acompanhe conosco. Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, nos diz o seguinte: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios,
e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ai, que história. Eu fico assim, imaginando esse contexto. E aí, de repente, a gente está aqui falando, né, relembrando aqui essa história e você que está aí não entende o contexto. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui, dar uma pincelada nessa história para entender que, em que contexto aconteceu aqui essa fala, né, de Deus aqui para quem? Para com os hebreus. Isso, para Moisés aqui, né? Olha só, Moisés ele foi criado na corte do faraó, né? Ele era como um príncipe, ele foi criado, mas ele era um hebreu de nascimento. Sim. Ele não era um egípcio, né? Ele era um hebreu. E um dia, ali Moisés vendo ali os egípcios espancarem o hebreu, ele se indignou. Ele foi para cima, né? Ali ele acabou acontecendo o quê? Matando esses egípcios. E olha que coisa, né? Ele mata esse egípcio, ele tenta ali esconder esse corpo, ele acha que ia passar batido, que ninguém teria visto. Só que no dia seguinte, ele vai ali para intervir numa briga entre hebreus mesmo, uma discussão entre hebreus. E aí, para surpresa dele, o que ele fala para ele? Alguém lembrou ele. Alguém falou, deixa eu falar uma coisa para você. Você veio aqui para quê? Quem constituiu o juiz sobre nós? Entendeu? E aí ele percebeu que as pessoas sabiam o que ele tinha feito. E para piorar a situação, quem ficou sabendo? Faraó. Faraó. E agora Faraó manda procurar ele e matar. Agora Moisés faz o quê? Foge. Ele vai agora para um lugar chamado Midian. Ali Moisés vai se casar, ele vai constituir família e ele vai ficar quanto tempo ali? Ele ficou 40 anos ali no deserto de Midian. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar aqui nesse verso é que Deus viu a aflição, o sofrimento do povo. Então Deus estava vendo. Deus está sempre vendo. Exatamente. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, ele estava vendo o sofrimento que o povo estava ali. E Deus resolveu intervir. Exatamente. Agora, ele estava lá 40 anos vivendo ali, estava tranquilo, pode-se dizer, né? Estava vivendo uma vida tranquila ali. Deus, como a irmã falou, precisou deixar Moisés ali 40 anos. Olha que interessante. Naquele lugar para ser moldado. Ele foi desaprender aquilo que ele tinha aprendido no Egito. Que interessante. E agora ele recebe um chamado, né? Ele recebe um chamado de Deus. E aí entra então a frase, né? Os versículos a qual nós lemos aqui. Que aí agora Deus mostra para Moisés de que ele não havia esquecido. Olha que interessante, é isso que a irmã Ana falou. Será que eu estou falando, nós estamos aqui falando para alguém que de repente acha que Deus esqueceu? Deus nunca se esquece dos seus filhos. A própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se esqueça. Deus nunca se esquece, porque a mente de Deus está além da eternidade. Está além da eternidade, né? E nós vemos aqui que quando Deus faz esse chamado para Moisés, tirou Moisés daquele contexto que ele cria, que ele poderia libertar o povo, ele poderia. Deus falou, não é você que vai libertar o povo, quem vai libertar o povo sou eu. Por isso que ele tirou do Egito e botou para ele aprender como liderar o povo sobre a perspectiva de Deus. Ele tentou resolver da forma dele, né? Sobre a perspectiva de Deus. Você vê como que apenas no verso para memorizar a gente tem muita coisa para extrair, né? Existe uma teoria chamada teoria do ateísmo, que diz que Deus, ele nos criou, e quando ele nos cria, ele deixa nós a nossa própria sorte. Ou seja, se eu estou sofrendo, é porque Deus não está ligando para mim. Mas olha o que o texto fala, Deus ouviu a aflição do povo. Por que ele ouviu? Porque aquele povo estava clamando a Deus, estava orando a Deus, suplicando a Deus, Senhor, nós não suportamos mais viver aqui na terra do Egito. E Deus agora se apresenta para Moisés, nesse contexto, e fala, eu ouvi a aflição do povo, eu tenho acompanhado o sofrimento, agora é o momento da libertação.
É interessante, a lição traz aqui que o chamado de Deus nos faz frequentemente mudar a direção da nossa vida. Eu não nasci na igreja adventista. E quando Deus me chamou ali, através daquele evangelismo, Ele mudou completamente a direção da minha vida. E aí eu tive que fazer essa escolha de também aceitar. Agora, a gente vê aqui que Moisés, ele está sendo chamado por Deus, e aí ele também vai pesar algumas coisas. Mas aqui a gente precisa falar, num contexto aqui interessante, é que o título da lição diz assim, a sarça ardente. E aí, de repente, o que é a sarça, né? A sarça era um arbusto que tinha ali, e esse arbusto, o que chamou a atenção de Moisés é que o arbusto estava queimando, mas ele não se consumia. Não era consumido. Não era consumido. Como assim uma árvore que queima, está queimando e não se consome? E aí ele falou, opa, tem alguma coisa ali diferente acontecendo. Algo sobrenatural está acontecendo. Mesmo porque ele passava ali diariamente. Era um lugar que ele estava acostumado há 40 anos que ele estava ali. Sim. E ele nunca havia visto aquilo. Era algo sobrenatural. Ele entendeu que o que estava acontecendo um milagre. Isso. Ele entendeu que aquilo era um milagre, porque Moisés ele foi criado, educado numa cultura militar, então ele tinha alguma noção assim de combustão, aquela coisa. Mas ele vê algo queimar e não ser consumido, então ele falou, não é natural, é algo diferente. Está acontecendo um milagre aí. E ele teve a curiosidade, então, de se aproximar e ver o que era aquilo. E agora diz o seguinte, a questão agora era única, era uma. Ele ia atender esse chamado, ele atenderia esse chamado, porque atender esse chamado fazia com que a vida dele mudasse bruscamente. Ele havia fugido de lá, com medo de morrer. E agora Deus está chamando ele para que ele voltasse a esse lugar. E você falou assim que a vida dele ali agora era tranquila, porque ele havia se casado, havia tido 2 filhos, né? Ele tinha estabelecido ali uma raiz ali, 40 anos ali. E de repente Deus chama ele e fala assim, olha, você vai ter que voltar lá. Voltar onde? No lugar onde ele fugiu. Quando você foge de um lugar, quando você sai correndo de um lugar, normalmente você não quer voltar. As lembranças voltam, o medo volta. Lembra da história de Jacó? Sim. Jacó não queria voltar. Ele precisou da intervenção divina para que ele voltasse. E a história de Moisés é igual. E Deus fala assim, olha, o clamor do povo chegou até mim, você vai ser quem vai voltar. Imagina, como é que foi isso para ele? Ele deve ter pesado muitas coisas ali naquele momento, né? Ele começa, a gente vai ver aqui ao longo da lição, ele começa a arrumar, vamos dizer, desculpas, né? Mas o finalzinho aqui do sábado diz o seguinte aqui, ó, podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir o seu chamado e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Então, aquilo que você acha que você está, eu estou me privando de fazer... Se Deus pediu para você, faça. Porque no fim será satisfatório. Deus sabe o que é melhor. E Ele vai sempre pedir porque Ele sabe o que é melhor. Então, não hesite. Se Deus está pedindo para você abandonar algo, para você fazer, seguir algo que Ele está te pedindo, uma missão que Ele está te dando, siga. Não, e os planos de Deus são planos superiores, podemos dizer, superiores. Porque se Moisés... É lógico que ele relutou para aceitar o chamado de Deus, mas quando ele se acomodou e permitiu que a vontade de Deus aí prevalecesse, ele tornou-se a pessoa que Deus queria que ele fosse. Exatamente. Os planos de Moisés era permanecer em Midian. Esse era o plano dele. Talvez o meu plano é permanecer aqui, mas Deus tem outros planos. E os planos de Deus eram muito melhores, superiores àquilo que Moisés estava querendo fazer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu quero seguir os meus planos. Mas a gente muitas vezes deixa de ouvir a voz de Deus e entender que os planos de Deus para nós são muito melhores. É fácil? Não. Não é fácil, porque às vezes a gente está tão enraizado em algumas coisas, né? Cresceu em determinadas culturas, tradições, né? Não é fácil, mas a lição fala o seguinte,
seguir a direção contrária do que Deus está pedindo é tolice. Então a gente não pode ser tolo, né? E seguir a direção contrária daquilo que Deus tem falado para as nossas vidas. E também esse período que Moisés esteve lá no deserto foi tempo dele desaprender o que ele tinha como prioridade no Egito e agora aprender o que Deus tinha de plano para ele. Porque quando ele passou a cuidar das ovelhas, ele aprendeu a liderança de maneira amorosa, cuidadosa, porque as ovelhas são dependentes inteiramente do seu pastor. Ele aprendeu a ter paciência também, né? Desenvolveu paciência, confiança em Deus, ouvir no silêncio a voz de Deus, porque é no silêncio que você ouve a voz de Deus. E o deserto é um lugar de silêncio. Eu acho que foi fundamental agora, falando sobre paciência, ele aprender tudo isso para liderar esse povo todo, imagina. Tinha que ter... Deus é maravilhoso, Deus é didático, né? Exatamente. Domingo, vamos para o domingo. Vocês querem falar alguma coisa sobre sábado? Vamos? Não. Só o texto de Isaías que fala assim que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não adianta. Os pensamentos de Deus são melhores. Não adianta. Não tem para ninguém. É verdade. Domingo. Está falando aqui o seguinte, Moisés estava ali pastoreando, desfrutando da presença de Deus, cuidando ali, né, dos animaizinhos, desaprendendo o que havia aprendido no Egito. Mas a lição nos traz também que Deus usou Moisés nesse período para fazer algo que nós estudamos e usamos até hoje. Né? Dois livros importantes. O primeiro livro, Jó, e depois o livro de Gênesis. Um período onde Moisés passou com Deus, foi ali onde ele teve uma convivência maior com Deus no deserto, igual o irmão falou, né? No silêncio do deserto ele ouvia Deus a voz inspirou. de Deus. Deus inspirava ele. E Deus inspirava ele a escrever, né? Olha que coisa. Deus, o Espírito Santo, porque a palavra de Deus é sob inspiração do Espírito, né? Então o Espírito Santo passou a falar com Moisés e ele recebeu a revelação do livro de Gênesis e do livro também de Jó. Jó foi o primeiro, né? Mas aí nós vemos que ele passou a entender o que Deus tinha como plano de salvação. Isso. É impossível para nós hoje entendermos sobre salvação sem entender Gênesis. Sem entender Gênesis, porque Gênesis é o princípio, é a criação. Então, se nós não aceitamos o livro de Gênesis como um livro inspirado, livro da criação, nós não vamos entender o processo de salvação. Porque para salvar, Deus precisou primeiro criar. Então, se ele estivesse lá no Egito, não daria certo. Ele não teria essa acessibilidade, né? Com certeza. Deus faz tudo certo, né? Deus já deixou ele esse tempo lá para que ele tivesse... Eu acho que ele estaria sobre uma influência que talvez ele não ouvisse a voz do Espírito Santo ali, né? Para que ele escrevesse esses Porque, livros. na realidade, como ele entendia que ele foi uma pessoa já separada para um propósito, porque Moisés sabe que o nascimento dele foi um milagre, a vida dele foi um milagre, porque se Deus não intervisse usando a princesa para retirá-lo do Egito, então, de alguma forma, o nascimento dele já foi um milagre, Deus já tinha um plano para ele. E se ele permanecesse no Egito, a ideia dele é que ele seria o libertador, não seria Deus. E Deus falou, não, quem vai libertar o povo sou eu, é o meu povo. Você vai ser apenas o meu instrumento. Ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, sobre a criação, sobre a queda, dilúvio, os patriarcas e o mais importante, o plano da salvação, como a irmã bem aqui falou, né? Então, assim, Deus atuou assim de uma forma incrível na vida desse homem. O que mais nós podemos falar aqui sobre o domingo? Um detalhe muito interessante, né? Ao se aproximar ali da sarça ardente, o Senhor disse o que para ele? Moisés, tira o sapato dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E uma coisa interessante, a sarça pegando fogo era a presença do próprio Deus ali manifestando e falando, porque depois que Moisés tentou aproximar, Deus falou com ele,
o lugar que você está, tire as sandálias, porque o lugar é santo. Moisés temeu olhar para Deus e entendeu que a voz era o anjo do Senhor falando com ele, era o próprio Deus. Um outro detalhe aqui pra gente. Quantos anos Moisés tinha aqui nessa época? Já 80, né? Porque 40 lá no deserto e já mantinha 40 no Egito. Isso, ou seja, já não existe tempo para o chamado de Deus. Não. Então, às vezes, assim, a gente recebe alguns chamados, né, de Deus na igreja e tal. E aí a gente fala, não, eu não tenho mais, né, idade para isso é coisa para os jovens. Esquece isso. Moisés tinha 80 anos aqui quando recebeu esse chamado de Deus, né? E olha aqui que interessante, o Senhor se apresenta a Moisés como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele havia prometido a esses patriarcas, né, que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Então Moisés cresceu entendendo isso, né? Ele sabia, ele ouviu isso daqui. Então, Deus estava ali abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que ele deveria desempenhar. Porque, falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus pessoal. O Deus de relacionamento, olha. É o Deus da promessa, né? Deus da promessa. Deus das promessas. Exatamente, né? Algo mais sobre domingo ou vamos para a segunda? Segunda-feira é o complemento do domingo. Do domingo? Então aqui, ó, eu quero frisar algo que a irmã até comentou aqui no sábado, que muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus não está vendo a nossa angústia ou não está ouvindo o nosso clamor, que Ele nos esqueceu, né? Ele não vê o nosso sofrimento. Aqui a gente percebe que o anjo do Senhor, e a gente entende, né, todas as vezes que está em letra maiúscula, o anjo do Senhor apareceu, significa o quê? É a própria voz de Deus falando. A própria divindade, o próprio Cristo. Se manifestando ali, né? Veio ali, né, como um mensageiro para dizer exatamente isso, né? De que Deus não havia se esquecido, que Deus estava atento ali aos sofrimentos do seu povo, que Ele ouviu o clamor e que Ele estava pronto para agir. Então, o que você tem passado aí na sua vida? O que está acontecendo com você e você de repente acha de que Deus não está vendo? Deus está vendo sim. Deus está agindo sim. Às vezes a gente não enxerga, né? A gente precisa clamar a Deus para entender quais são as suas respostas, né? Às vezes não ficam tão claras para nós, mas aqui diz assim, ó, o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido, um profundo clamor por ajuda. E Deus ouviu o clamor e revelou a sua preocupação por eles, né? Ele faria ali então com que Moisés libertasse aquele povo. Agora essa parte aqui de segunda-feira é o chamado, né? Agora entra a ênfase do chamado de Deus para Moisés, ali na sarça ardente. Nós comentamos, né, que Deus falou para Moisés, ó, o clamor do povo chegou até a mim, e agora Deus vai dar algumas orientações para Moisés, de que ele deveria ir lá na terra do Egito, que ele deveria ali ser um mensageiro de Deus falar com quem? Para transmitir a palavra do Pai. Mandou ele falar com quem? Justamente de quem ele fugiu. Com o Faraó. Com o Faraó, o homem mais importante. O mais poderoso do mundo naquele momento. Mas aí é a questão, né? Moisés ali vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Extraordinário, sobrenatural. Era Deus falando com ele. Aí ele aceitou de pronto, né? Não aceitou. Não, ele questionou muito Deus, né? Olha lá. Por que não aceitou, né? Por quê? Na verdade, ele não, porque ele se via agora, depois de 40 anos no deserto, já tinha dificuldade, provavelmente, de falar o egípcio, né? E ele falou, não, Deus, eu sou incapaz, para mim não dá. 40 anos fora, já não sei falar mais direito o idioma, né? Aquelas pessoas que estavam lá no Egito não reconhecem mais a mim, né? Aí Deus redirecionou tudo Moisés. Sabe o que eu acho mais interessante nessa fala de Moisés? É que demonstra algo no caráter de Moisés. Quem sou eu para ir lá?
eu vou falar com esse povo? Deixa eu ver se aqui tem a... Deixa eu só comentar uma coisinha. Agora ele está falando, quem sou eu? Mas antes, quando ele estava no Egito, o que ele fez? Ele viu o sofrimento do povo, porque o povo estava sofrendo, já era muito tempo de escravidão ali. Sim. E ele viu o sofrimento, ele tinha a regalia de estar vivendo no palácio, mas o povo dele, que ele era considerado como um hebreu também, e ele viu o sofrimento do povo. Então, ele tomou a dianteira de resolver o problema, mas não era ele que ia resolver. Por si próprio. Não era a atitude de retirar o povo, não era de Moisés. Dele, né? Porque Deus falou, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, e eu vou tomar a atitude de libertação. E Mas daí sabe- agora ele falou para Deus, Deus, eu não sou ninguém. Eu tentei daquela outra vez, não consegui. Mudou, né? Agora Então, é essa característica que eu quero ressaltar. Humildade. Ele teve humildade. dependência. Porque dependendo, eu falo assim por mim, de repente eu, Sandra, ouvindo isso, ia falar, deixa comigo, Deus. O senhor está falando, deixa comigo. Ele não. Ele falou, não, Senhor, quem sou eu? Entende? Então, ele teve uma atitude ali de humildade também, né? Mas o que a irmã Ana falou é muito legal, muito interessante. Quando a gente age com a nossa própria ótica, com a nossa própria força, tudo é errado. Moisés começou errado lá no Egito, quando ele era moço, novo. Ele quis resolver a sua própria maneira, deu errado, fugiu. Deus, a gente estudou uma lição aqui, na parte do domingo, que diz que Moisés, ele teve um relacionamento com Deus 40 anos no deserto. Escreveu 2 livros. Ele teve ali um momento com Deus. E aí quando Deus se apresenta para Moisés, olha a diferença. Era um homem que havia sido lapidado, literalmente. Transformado. Né? Quando Deus se apresenta para ele, fala para ele assim, olha Moisés, você vai voltar lá? Aí ele falou, não tem condição de voltar. ele se sentiu incapaz, né, de desenvolver essa tarefa diante de Deus, né? Porque realmente era um trabalho grandioso. Com certeza. Um trabalho grandioso, né? Mas uma coisa muito interessante, Deus, ele capacita os seus escolhidos. Isso. Ele dá capacidade. A princípio, Moisés, se achava capaz, mas Deus falou, não, você não é capaz. Eu vou te ensinar como ser capaz. E aí Deus capacitou, revelou-se através do plano de Deus para ele, e aí sim ele foi entender que Deus é que tiraria o povo, e ele seria usado por Deus. O final da lição fala assim, porque a humildade e o senso da nossa própria indignidade são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer a sua vontade. Porque quando a gente se acha muito, a gente se acha o cara, Máximo. né? O máximo, aí não tem como. Foi o que Paulo Não tem falou, como né? Deus agir sobre nós, né? Ele falou assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. Então, quando eu me sinto fraca, pequena, Eu sou forte. Deus se faz forte. Amém. Porque a minha dependência é dele. Amém. Algo mais sobre a segunda? Essa lição aqui ensina uma coisa importante para nós, né? A gente trabalha para a igreja, a gente se coloca à disposição de Deus, mas para que funcione isso, na verdade, na prática, nós devemos depender totalmente de Deus. Eu não posso fazer as coisas por mim mesmo, vai dar errado. Certamente vai dar errado. Mas quando eu me coloco nas mãos de Deus, o Senhor guia a minha vida, direcione, solucione as situações, aí sim vai dar certo. É porque, irmão, a obra não é nossa, a obra é de Deus. E nós, quando capacitados por Deus, vamos fazer o trabalho que Deus nos capacitou. Aí sim. Aí vai funcionar. Aí vai dar certo. Terça-feira, o nome do Senhor. Agora Moisés fala para Deus assim, mas eu vou falar que eu estou indo em nome de quem? Ele fez uma pergunta para Deus. Deus falou assim, você vai lá e vai se apresentar para o líder. Para o líder. Líder de Israel. E aí Deus fala para ele falar que ele era quem? Eu sou o que sou. O que sou. E aí
eu fui procurar, né? Porque aqui a lição cita alguns nomes aqui, né? De Deus, né? Que são dados a Deus, os seus significados, né? E aí eu fui procurar, por curiosidade, alguns nomes aqui. E encontrei alguns, assim, que me descrevem... Porque, assim, hoje em dia a gente está acostumado que o nome é escolhido porque é mais bonito. Esteticamente é bonito. Porque está na moda, né? Mas... o nome ali para Deus e para o povo de Deus naquela época, eles tinham um significado muito forte. E o nome de Deus traz o quê? O caráter. O caráter de Deus, exatamente. O caráter exatamente. de Deus, né? E aqui, então, eu busquei aqui alguns, né? Yahvé, ou Jeová, eu sou o que sou, que foi isso que Deus falou para ele, a primeira resposta, né? Eu sou o que sou. Mostra que Deus é fiel, constante, está presente em todas as situações. Então, eu sou o que sou, eu estou com vocês em todo momento, estou presente em todas as situações. Elohim, Deus Criador, Todo-Poderoso, Deus como Criador, Deus do céu e da terra, reflete o poder e a majestade de Deus. Então, os nomes são dados e vai mostrando quem é esse Deus a qual a gente serve. Quer ver mais um? El Shaddai, Deus todo-suficiente. Mostra o cuidado de Deus como um pai que supre todas as necessidades dos seus filhos. O caráter amoroso. Exatamente, reflete o poder de Deus em cumprir suas promessas também. Deus tem um caráter amoroso, Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele cumpre com as suas promessas. Vou falar só mais um, né? Porque tem vários. Adonai, Senhor Mestre, reconhecimento da autoridade soberana de Deus. Deus é soberano, nas suas mãos está o controle de tudo, né? E aí convida o quê? A mim e a você, a submissão e a obediência à sua vontade, a esse Deus todo-poderoso que tem tudo em suas mãos. Então, assim, Deus estava dizendo para Moisés, fala para ele que você está em nome do eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E uma coisa assim, Deus assim, de maneira majestosa, de maneira tão grandiosa, né? Ele fala assim, ó, assim diz aquele que é alto, que é sublime, que habita a eternidade, ao qual tem o nome de santo. Ele disse, habito no alto e santo lugar. Mas também Deus habita com quem? Com o contrito, com o abatido, com aquele que suplica misericórdia. Estava habitando ali com o seu povo, enfrentando a dificuldade. E ele, por ser um Deus de amor, um Deus que vivifica, que transforma o coração, ele está atento. E ele falou, eu vou tomar a providência para a salvação de vocês. Porque eu, além de habitar o alto, sublime, eu habito aí com você, que está passando dificuldade, está passando por provação, que está enfrentando uma doença. Eu estou com você. Eu te amparo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Deus faz essas promessas, apesar de ser esse Deus que é transcendente, mas também é um Deus imanente, que está perto de nós. Isso traz um conforto, né? Traz um conforto saber que nós não estamos sozinhos e não estamos abandonados, né? Não. Conhecer o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade de Deus e a salvação que Ele oferece aos que vão a Ele com fé. Ou seja, tem gente que decora, né, o nome de Deus no hebraico, no aramaico, no grego, como se fosse uma coisa bonita. De fato é bonito, mas não é simplesmente decorar por decorar. É você saber, conhecer o caráter de Deus e saber que Ele é um Deus que está pronto para nos salvar. Essa é a principal fonte do nome de Deus, né? Um Deus que está pronto para nos salvar. Amém. E também uma outra coisa muito, muito importante que a gente tem que falar. Paulo mesmo disse assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus ele fala isso, sem fé. Então, quando eu busco a Deus, eu tenho que crer que apesar dele estar além do meu âmbito, que sou terrena, ele está nas alturas, mas ele está presente através da minha oração de fé, de súplica, ele me ouve. Ele me ouve. Nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos. Cada um desses significados revela um aspecto diferente.
Mas o mais importante, que a gente não pode esquecer, se a gente esquecer todos esses significados, nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou, não nos abandona em momento algum. Quem abandona somos nós, né? Então, às vezes, nós nos afastamos de Deus e achamos que foi Deus que se afastou da gente. Então, vai para pertinho dele. Ele quer ter essa relação com você. Ele quer estar próximo de você. Ele quer te usar, assim como ele usou a Moisés. Ou seja, quando Moisés chega lá e fala assim, o eu sou, que sou, enviou a vocês, aquele povo já tinha uma familiaridade com o nome, né? Eles então pensaram, Deus de fato mandou esse homem aqui. Eu sei como é que Deus é tremendo, né? Quando ele fala assim, fala que o eu sou, o que sou, enviou a vocês, imediatamente eles vão compreender e vão entender que de fato eu estou ali com eles. O fato é que ainda assim Moisés continuava junando o quê? Desculpas para não ir. Tem alguma semelhança com você? Com a sua vida religiosa? Será que você tem arrumado desculpas também para não assumir algumas responsabilidades que Deus tem colocado na sua mão? Às vezes alguém na igreja te faz algum convite e você não aceita e vai dando desculpas. Ele deu 4 desculpas. A primeira, ele disse que, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para fazer isso? A segunda, eles não vão acreditar. Não, vai sim. Fala que você está em nome do eu sou o que sou, que eles vão acreditar. Aí depois vem mais uma. Eu nunca fui eloquente, Senhor. Sou pesado de língua, não sei falar, né? E às vezes a gente fala isso. Às vezes a gente é convidado para fazer alguma coisa na frente ali na igreja. Eu não sei falar. Nossa, todo mundo vai ficar me olhando, né? E às vezes não é um líder que está te convidando, é Deus. Exatamente, porque nós somos embaixadores de Cristo. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês estão a serviço de um rei. Então, todas as vezes que eu sou convidada para passar lição, para um trabalho, para um estudo, para uma visita, eu tenho que lembrar que eu estou a serviço de Deus. A serviço de Deus. E se eu estou a serviço de Deus, Deus vai me capacitar para aquela obra. Eu antes de ser mais participativa, principalmente na lição, o trabalho às vezes consumia muito tempo e eu falava assim, por um determinado tempo, muitas vezes disse não para algumas coisas. Mas depois eu disse agora, todas as vezes que alguém me chama, eis-me aqui, Senhor, eu estou à disposição, me usa, não sou capaz, mas o Senhor prometeu me capacitar. Se o Senhor prometeu me capacitar, então eu vou dizer sim. E eu estou à disposição, Senhor, usa-me. Sou pecadora? Somos todos, mas a graça de Deus transformou a nossa vida. Amém. E agora nós estamos a serviço desse Deus. E Deus vai sempre, assim como capacitou Moisés, Moisés também se sentia incapaz de sair para fazer a obra, de salvar o povo. Mas quando Deus tomou e falou, não, eu vou estar com você. Eu estou à frente. Vou te mostrar através das situações que você vai enfrentar, eu vou realizar milagres. E Deus faz milagre em nós também. Faz milagre em nós, nos ajudando a servir. Faz milagre, nos dá as condições, tanto que Deus fala para ele assim, não, você vai fazer alguns sinais para fortalecer a sua posição aí como mensageiro, né? Deus falou assim, você vai fazer alguns sinais lá. Primeiro, transformar a vara em serpente. Depois, tornar a pele leprosa. A mão dele ia ficar leprosa e ia se curar. E impressionante, transformar água em sangue. E você vê que Deus falou para ele, você vai. E ele arrumou as desculpas, que você falou, né? Eu não sou eloquente, eu não tenho condição, eu não sei falar, e ele arrumou as desculpas dele. Humanamente dizendo, a gente é assim, né? A gente sempre arruma as desculpas. Mas Deus primeiramente fez o quê? Ele falou assim para ele, olha, você vai lá e você vai realizar alguns sinais, né? E através desses sinais,
eles vão crer. Caso, se eles não crerem, Deus ainda falou para ele, ó, vai ter mais um sinal ainda, que é transformar água em sangue. Quer dizer, Deus deu a Moisés todas as condições. Deus, ele nos dá todas as condições. Irmã, quando a irmã comentou assim, quando a irmã veio para a igreja, existe um desafio, né? Sim. Da participação da igreja, a gente é tímido, a gente não está acostumado a falar na frente, a gente não está acostumado a fazer isso, aquilo. Quem é que nos dá a condição? É Deus. É Deus. Porque quem fez a nossa boca? Deus. O que Deus falou para Moisés? Eu. Quem fez a sua boca? Foi eu. Então eu vou falar através de você. Basta a gente fazer o quê? Se colocar à disposição. À disposição de Deus. À disposição. À disposição de Deus, né? E ver assim que mesmo diante daquelas desculpas que às vezes nós damos para Deus, Deus ainda é paciente, é longânimo e vai ensinar a nossa dependência dEle. A dependência dEle, e aí quando nós aceitamos que nós somos dependentes dEle, não vamos por nós mesmos, aí a gente aceita. Como Deus é paciente também, né? Porque se fosse eu, já ia falar, Moisés, vai logo que eu estou mandando. Mas Deus não, Deus vai explicando, Deus vai dando ali as condições, né? Deus ainda tem essa paciência Ele faz o mesmo comigo e com você. Só que chega um momento, né, que Deus fica bravo ali, né? E aí Moisés ainda, a última tentativa dele foi, Senhor, não tem outra pessoa para mandar? Puder mandar outra é melhor. Manda outro, não tem como mandar outro, né? Mas assim, por fim, diz que Moisés cedeu em silêncio, pediu a bênção de Jetro, ali o seu sogro, antes de partir para o Egito. Relutou, mas acabou indo, né? Deus ainda foi bondoso com ele, falou assim, leva o seu irmão junto, seu irmão fala bem, leva ele junto. Arão, né? E uma coisa, ver como Deus vai tomando todas as providências. Mesmo que Moisés, a princípio, falou para Deus, eu sou incapaz de fazer esse trabalho. Aí Deus falou para ele assim, olha, você está vendo essa vara que você tem aí na mão? Joga ela aí no chão. Era só o cajado dele. Uhum. E Deus falou assim, pega a vara, ela transformou em serpente, pega a serpente pelo rabo. Deus não falou para ele pega na cabeça que de repente ele ia se proteger para não sofrer mordida. Não, falou pega pelo rabo, para saber que era Deus que estava fazendo. Da mesma maneira que ele transformou a vara na serpente, ele desfez. Né? E ele aí confiou plenamente em Deus, pegou e aquilo voltou na vara, uma coisa comum, que era o seu instrumento de trabalho, né? Ali no deserto, no pastoreio, ele precisava do cajado, né? A história... E aí a gente vê assim, os milagres acontecendo para animar Moisés, fortalecer ele e dizer, olha, quem vai indo com você sou eu, quem vai fazer o trabalho sou eu. E aí Deus falou para ele, e pode ir, porque o seu irmão vem vindo, Deus já falou lá com Arão, e ele vai vir te encontrar aqui no monte. Que história. E agora, então, Moisés, então, parte. Só que olha que interessante aqui na quinta-feira, parece algo estranho. Teoricamente estranho, né? Uhum. Porque a gente ouve o seguinte, ó. Muitas pessoas ficaram chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou a sua jornada no Egito, o Senhor procurou matá-lo. Mas como assim, gente? Ele não estava fazendo exatamente o que Deus tinha pedido? Mas existia uma outra situação aqui. Aí existia uma pendência. Eu vou falar uma coisa para você, fazer uma pergunta. Quem é a primeira pessoa que deve dar exemplo dentro de um grupo? O líder. O líder. E ele estava dando exemplo? Não. Por quê? O que ele estava deixando de cumprir? Qual era a aliança que ele não estava fazendo ali? Existia uma aliança. Todos os meninos deviam fazer o quê? A circuncisão. E o que ele fez? Não fez. No próprio filho? Não, no próprio filho, no primeiro filho. Não fez. No segundo. No segundo filho. No primeiro filho, isso. O primeiro filho. E aí o que acontece? A questão ali que ele estava sob influência de quem? Da sua esposa. A sua esposa, ela não acreditava na circuncisão, então ela pegou e foi contra a circuncisão. Então ele, para não ficar mal com a esposa, não fez. E Deus ficou irado com isso.
Está no livro Patriarcas e Profetas. E fala assim que Deus espera de nós obediência daquilo que Ele nos orientou. Qual que era, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 17, que a aliança de Deus era com o povo hebreu, era através da circuncisão, era o sinal da proteção de Deus, estava sobre a guarda de Deus quando se circuncidava, no 8º dia de nascimento, para mostrar que estava sob a proteção e o cuidado de Deus. Mas quando Moisés desobedeceu essa ordem de Deus, ele não estava agora apto para fazer o que... Porque ele conhecia, mas ele não estava em obediência àquilo que Deus havia pedido. Não cumprir, né? Implicava em desobediência. Você vai retratar aqui, né? Que é o Não, filho tá mais aqui, ó. novo. É o mais novo. É o mais novo, então não é o primeiro. Mais novo é porque tinha um mais velho. É o segundo. Porque no primeiro tinha sido feito, Isso. no segundo não. O filho mais novo. Se é o mais novo é porque existia um mais velho. Existe o mais velho, exatamente. Por isso que é bom esse bate-papo aqui, Tá vendo? vendo? A escola sabatina é para isso. A gente aprende junto, tira as dúvidas, né? E vai ganhando conhecimento. E uma coisa importante também, Moisés ele tinha que ser um modelo. Um modelo. Deus estava mostrando para ele que ele era um modelo de obediência. Se ele fosse modelo de obediência, aqueles que ele ia conduzir também obedeceriam, porque teria ele como modelo. Exatamente. Nosso modelo é Cristo, nosso exemplo é Cristo. Então, se nós somos obedientes a Cristo, nós seremos modelo para outras pessoas. Na nossa casa, nós somos modelo para os nossos filhos. Você vê que Deus, quando Ele pede algo para nós devemos fazer o que Deus pede. Deus pediu para Moisés fazer, ele não fez. Por influência da sua esposa. Mas aí, quando a gente lê ali o livro Patriarcas e Profetas, ali a senhora White conta que, por medo da situação, Ela mesma fez. a própria esposa foi lá e fez a circuncisão. É porque foi um momento dramático, né? Foi. Ali o encontro com o anjo, inesperadamente, e a ponto de matar Moisés, ela viu que Deus requer obediência. Exatamente. Obediência. Zípora era uma mulher de ação. E ela circuncidou seu filho para salvar a vida de seu marido. Olha que interessante, aqui a gente pode aprender, né, com esse dia aqui, com essa história, né? Podemos aprender uma lição importante, que jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Jamais. Não faça, não deixe de fazer aquilo que é correto, né? A lição traz para a gente essa reflexão, né? Que a gente tem que estar atento. E eu acho que hoje em dia a gente tem buscado muito religiões personalizadas, como se diz, né? Que se molda ali ao que eu quero para a minha vida e não baseado no assim diz o Senhor, no que é correto. E aí, às vezes, a gente acaba pode perder a nossa salvação por conta disso. Qual é o tipo de religião que você segue? É religião baseada no que, o que eu posso fazer ou deixar de fazer? O que dá mais liberdade? Ou é a religião baseada no assim diz o Senhor? Não é a placa da igreja que vai salvar, mas é o que aquela igreja ensina. Que tem que estar dentro da palavra de Deus. Tem que estar dentro da palavra de Deus. E outra coisa também, Moisés, ele naquela posição que ele estava, ele ia enfrentar grandes perigos, porque ele estava confrontando a maior nação, a nação que escravizou o povo de Deus. E nós estamos vivendo hoje num mundo escravizado pelo pecado. E se nós não tivermos a nossa relação pautada em assim diz o Senhor, através da palavra, nós não vamos ser chamados para ser esse povo que tem uma mensagem especial para o povo, para um povo. E aí fala assim que, diante desse perigo que nós vamos enfrentar,
Nós temos que estar de tal maneira em comunhão com Deus que o anjo do Senhor tem que estar ao nosso lado, acampado ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo, porque não é na nossa força, é no poder de Deus. Eu acho que a grande pergunta aqui é: o que eu e você temos negligenciado? Para a gente refletir, o que eu e você precisamos corrigir? Onde a gente está negligenciando o nosso relacionamento com Deus? Né? O nosso tempo acabou. É muito rápido. Parece que temos bastante tempo, mas tem muita coisa ainda para se aprender durante esse trimestre, durante a palavra, dentro da palavra de Deus. Então, assim, continue estudando. André, você quer deixar suas considerações finais? Semana a gente estudou sobre o chamado de Moisés. E eu pergunto para cada um de vocês que nos assistem, se você já se sentiu chamado por Deus em algum aspecto da sua vida. Quer seja para trabalhar em alguma situação na igreja ou fora da igreja, você tem se sentido chamado por Deus? Qual é a sua resposta? Qual a sua reação diante do chamado de Deus? Então, que nós possamos refletir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre será a melhor para nós. Se Deus tem te chamado, ouça a voz de Deus, trabalhe para Deus, não deixe as oportunidades fugirem de você. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Irmã Ana? Eu quero lembrar que, assim como Deus chamou o seu filho lá do Egito, chamou aquele povo que estava escravizado, Deus chamou Cristo do Egito, tirou Jesus lá do Egito, falou: pode voltar, Jesus, que aqueles que procuravam sua morte já morreram todos. Deus também nos chama hoje para sair do Egito, desse mundo de pecado, e olhar para Jesus. Ele tem algo superior a nos oferecer. O chamado de Deus é para nós sairmos e avançarmos, sermos usados por Deus. Amém. A tarefa de Moisés, ela era extremamente difícil. Nós não estamos aqui dizendo que foi fácil, mas se Moisés não tivesse aceitado, será que nós estaríamos falando dele hoje? O que teria sido da história de Moisés? Eu tinha ficado esquecido, né? Se tornar um dos maiores e mais influentes líderes, não apenas na Bíblia, mas na civilização humana. Na história, né? Na história desse mundo. Então, assim, não deixa de aceitar o chamado de Deus na sua vida. Não para ter um nome escrito e reconhecido, mas para que Deus possa habitar em você, para que você possa se firmar na palavra de Deus e acima de qualquer coisa, para que um dia você possa ter um encontro com Deus, poder abraçar a Jesus e dizer: Senhor, eu te aguardei e agora chegou o momento de nós juntos partilharmos da vida eterna. Então, queridos, aceite o chamado, por mais difícil que pareça ser, aceite, porque no final vale a pena, tá bom? Que a gente continue estudando a palavra de Deus, a gente tenha cada vez mais o interesse em entender as histórias da Bíblia, o que aconteceu, mas trazendo lições para a nossa vida hoje. Que Deus te abençoe, a gente se encontra no próximo estudo. Amém.